Dois, três. Olá, colegas. É um prazer estar aqui no Encontro de Gerações virtual deste ano e poder compartilhar com vocês uma experiência única e inédita nos 76 anos de história do nosso HC, o enfrentamento da Covid-19. Foi um momento muito especial para nós, de resgate do verdadeiro espírito Hospital das Clínicas que embasou a fundação desta casa. Uma oportunidade única de união, força e trabalho cooperativo de todos, com o objetivo comum de salvar vidas. É certo que nós nos preparamos para esta árdua tarefa com antecipação e um minucioso planejamento, baseado em uma metodologia de enfrentamento de desastres validada internacionalmente e que nós já havíamos utilizado em outras situações críticas, como, por exemplo, no incêndio do Memorial da América Latina em 2013, na epidemia de febre amarela em 2018 e no ano passado no atentado à escola de Suzano. Este ano, ativamos o comitê de crise em 20 de janeiro, cerca de um mês antes da descrição do primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Nessa época, só haviam sido descritos cerca de 6 mil casos da doença, exclusivamente na China e em países vizinhos. Em meados de março deste ano, já na vigência da pandemia e observando o caos que havia se instalado em certos países, como a Itália, e o colapso assistencial vivido em Nova York, entendemos que a nossa melhor alternativa de enfrentamento seria isolar o maior dos institutos do complexo HC, o Instituto Central, exclusivamente para assistência a pacientes com Covid-19. Esta iniciativa parecia, a princípio, um sonho impossível. Ela nos exigiu esvaziar o Instituto, que na ocasião tinha 460 pacientes internados, sendo 84 em UTI, transferindo-os para os demais institutos, o que foi feito em um tempo recorde de 12 dias. A partir desta data, foram convocados todos os colaboradores do hospital para atuar nesta operação de emergência, sendo que aqueles que apresentavam fator de risco para Covid grave tiveram que ser transferidos para as áreas não Covid do complexo. Estabelecemos fluxos de trabalho baseados no acolhimento de pacientes graves, referenciados pelo sistema da Rede CROSS da Secretaria da Saúde. Impedimos o trânsito entre o Instituto Central e os demais institutos de área não Covid. Implantamos uma rígida triagem respiratória nos colaboradores que entravam no hospital e nos pacientes que chegavam para as áreas não Covid, isolando imediatamente os sintomáticos para uma transferência rápida para o Instituto Central. Planejamos inicialmente ter 100 leitos de UTI reservados para Covid, mas isso logo se mostraria insuficiente. Dividimos a nossa unidade de emergência, deixando a área Covid no Instituto Central e deslocando as áreas não Covid para os demais institutos e para o hospital universitário. Transferimos também todas as enfermarias do Instituto Central para os demais institutos e para o HU. Logo no início da operação, percebemos que o perfil de pacientes que era referenciado para nós era de pacientes graves que precisavam de internação em 60% dos casos. Tivemos, então, que progressivamente expandir os 100 leitos iniciais de UTI para 200 e, finalmente, para 300 leitos. Contratamos novos profissionais, adquirimos equipamentos como monitores e ventiladores e transformamos totalmente os espaços físicos. Vejam só como ficou o nosso centro cirúrgico, adaptado totalmente para transformar 34 salas cirúrgicas em 76 novos leitos de UTI.
As nossas enfermarias também foram totalmente adaptadas para facilitar o monitoramento dos doentes e nos diferenciamos dos demais serviços do país ao poder ofertar à rede do SUS enfermarias especializadas para acolher nas áreas COVID, por exemplo, as gestantes, as crianças, pacientes com transtornos mentais e pacientes oncológicos. Considerando que muitos dos assistentes e residentes que foram recrutados para atuar na linha de frente tinham pouca familiaridade com a doença, procuramos dar-lhe maior segurança e conforto no atendimento desses pacientes, estabelecendo times especializados compostos por infectologistas, clínicos, pneumologistas e anestesiologistas. Tivemos que implementar também melhorias emergenciais nas infraestruturas de gases medicinais, da rede elétrica e de equipamentos médicos. Tivemos que estabelecer uma logística adequada para a distribuição de EPIs e de montar ambientes de apoio, como vestiários e salas de conforto para os plantonistas das áreas COVID. Times de suporte foram também mobilizados para atender a intercorrências que pudessem se dar em enfermarias e nas UTIs COVID, de modo a auxiliar as equipes ali instaladas em atividades como intubação de emergência, passagem de catéter, pronação de pacientes, traqueostomia e até mesmo diálise. É justo ressaltar que nós não teríamos conseguido tamanho sucesso não fosse o apoio recebido da Secretaria da Saúde e a grande solidariedade de hospitais privados e de empresas que nos aportaram equipamentos, recursos humanos e recursos financeiros. Gostaria ainda de mencionar algumas importantes iniciativas voltadas à capacitação técnica de profissionais, que foi realizada com base em tutoriais online para vários procedimentos médicos. As diversas ações de suporte à saúde mental dos profissionais da linha de frente merece também um destaque especial. Essas atividades foram desenvolvidas pelos nossos colegas do Instituto de Psiquiatria. Quero também lembrar as iniciativas de apoio à saúde dos colaboradores, que possibilitou o atendimento de mais de 13 mil funcionários no serviço de atendimento médico dos colaboradores, com 13% de confirmação da doença COVID entre os pacientes sintomáticos. Tivemos que enfrentar um grande desafio, o desafio da comunicação interna, comunicação que era importante que se estabelecesse capilarmente com os profissionais, com os professores, coordenadores das várias disciplinas, com os residentes e até mesmo com o Poder Judiciário. Porém, os nossos resultados ao longo dos últimos 7 meses são extremamente gratificantes. Num contexto de mais de 33 milhões de casos e mais de 1 milhão de óbitos em todo o mundo por Covid-19, sendo 4 milhões de casos e 500 mil mortes no Brasil, destas 330 mil casos e 12 mil óbitos na cidade de São Paulo, constatamos que a Secretaria Estadual de Saúde foi capaz de regular mais de 90 mil pacientes para internação hospitalar. Chegamos a receber no HC mais de 150 pedidos de internação ao dia, particularmente na primeira quinzena de maio, quando tivemos o pico da epidemia em São Paulo. Internamos ao longo desses 7 meses um total de mais de 5.500 pacientes graves. O nosso volume de internações foi o segundo maior da cidade, ficando atrás apenas de daquele observado em um dos hospitais de campanha, que, no entanto, recebia somente pacientes com quadros leves da doença. O nosso perfil de pacientes, ao contrário, era de pacientes
lesões bastante críticas que necessitavam de UTI, com 80% deles tendo que ser intubados e colocados em ventilação mecânica e 30% necessitando dependência de diálise e de medidas de pronação. Mantivemos, ao longo desse período, mais de 85% de taxa de ocupação dos nossos leitos de UTI, com uma letalidade geral que foi inferior à média daquela observada em todo o mundo. Além do esforço assistencial, prosseguimos com outras ações importantes na área da pesquisa e da inovação tecnológica, contribuindo para o avanço da ciência e a qualificação da atenção médica especializada. Destaco aqui a plataforma de inteligência artificial para avaliação do diagnóstico por imagem de tomografias de tórax, que assistiu vários hospitais do estado de São Paulo. Enfim, estou certo de que cumprimos o que São Paulo esperava da Faculdade de Medicina e do seu Hospital das Clínicas. Colegas, como membros da família Faculdade de Medicina, vocês podem se sentir orgulhosos da nossa Casa de Arnaldo. Finalizo agradecendo profundamente às colegas gestoras do Comitê de Crise, doutora Bia, doutora Ana, doutora Leila e doutora Amanda, incansáveis batalhadoras nessa situação tão crítica, e aos meus colegas, professora Heloísa e professor Edivaldo, pelo companheirismo e intensa dedicação. Muito obrigado.